Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 8. Da propriedade resolúvel. Artigo 1359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha. Artigo 1360. Se a propriedade se resolver por causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando à pessoa em cujo benefício houve a resolução, a ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a própria coisa ou seu valor. Capítulo 9. Da propriedade fiduciária. Artigo 1361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel, infungível, que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. Parágrafo 1º. Constitui-se a propriedade fiduciária com registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se anotação certificado de registro. Parágrafo 2º. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Parágrafo 3º. A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária. Artigo 1362. O contrato que serve de título à propriedade fiduciária conterá: inciso 1, o total da dívida ou a sua estimativa; inciso 2, o prazo ou a época do pagamento; inciso 3, a taxa de juros, se houver; inciso 4, a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. Artigo 1363. Antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado como depositário. Inciso 1. Empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza. Inciso 2. Entregá-la ao credor se a dívida não for paga no vencimento. Artigo 1364. Vencida a dívida e não paga, fica o credor obrigado a vender, judicial ou extrajudicialmente, a coisa a terceiros, a aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança e entregar o saldo, se houver, ao devedor. Artigo 1365. É nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada em garantia se a dívida não for paga no vencimento. Parágrafo único. O devedor pode, com a anuência do credor, dar seu direito eventual à coisa em pagamento da dívida após o vencimento desta. Artigo 1366. Quando vendida a coisa, o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante.
Artigo 1367. A propriedade fiduciária em garantia de bens móveis ou imóveis sujeita-se a disposições do capítulo 1 do título 10 do livro 3 da parte especial deste Código e no que for específico a legislação especial pertinente, não se equiparando para quaisquer efeitos a propriedade plena de que trata o artigo 1231, redação dada pela Lei 13.043 de 2014. Artigo 1368. O terceiro, interessado ou não, que pagar a dívida, se subrogará de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Artigo 1368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. Artigo 1368-B. A alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. Parágrafo único. O credor fiduciário, que se tornar proprietário pleno do bem por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha se transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia a partir da data em que vier a ser emitido na posse direta do bem. Capítulo 10. Do Fundo de Investimento, incluído pela Lei 13.874 de 2019. Artigo 1368-C. O Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. Parágrafo 1º. Não se aplicam ao Fundo de Investimento as disposições constantes nos artigos 1314 a 1358-A deste Código. Parágrafo 2º. Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O registro dos regulamentos dos fundos de investimento na Comissão de Valores Mobiliários é condição suficiente para garantir a sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros. Artigo 1368-D. O regulamento do Fundo de Investimento poderá, observado o disposto na regulamentação que se refere ao parágrafo 2º do artigo 1368-C desta lei, estabelecer: inciso 1. A limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas. Inciso 2. A limitação da responsabilidade, bem como os parâmetros de sua aferição, dos prestadores perante o condomínio e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade e, inciso 3, classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe. Parágrafo 1º. A adoção da responsabilidade limitada por fundo de investimento constituído sem a limitação de responsabilidade somente abrangerá os fatos ocorridos após a respectiva mudança de seu regulamento. Parágrafo 2º. A avaliação de responsabilidade dos prestadores de serviços deverá levar sempre em consideração os riscos inerentes às aplicações dos mercados de atuação do fundo de investimento e a natureza de obrigação de meio a seus serviços. Parágrafo 3º. O patrimônio segregado referido no inciso 3 do caput deste artigo só responderá por obrigações vinculadas à classe respectiva nos termos do regulamento. Artigo 1368-E.
Os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, e os prestadores de serviços não respondem por essas obrigações, mas respondem pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé. Parágrafo 1º. Se o fundo de investimento com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplica-se a regra de insolvência prevista nos artigos 955 a 965 deste Código. Parágrafo 2º. A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos do seu regulamento ou pela Comissão de Valores Mobiliários. Artigo 1368-F. O fundo de investimento, constituído por lei específica e regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, deverá, no que couber, seguir disposições deste capítulo.